Boa noite, graça e paz, meus amados. Estamos mais uma vez aqui com essa mensagem do Senhor para os nossos corações. O tema da mensagem de hoje tem como seu tema o poder do pouco a pouco. E dentro deste tema do poder do pouco a pouco, o poder do pouco a pouco, nós iremos trabalhar à luz do texto que se encontra no Êxodo, capítulo 23, versículo 30. Somente este versículo. Êxodo 23, 30. Vamos para a palavra do Senhor, que diz assim a palavra do Senhor. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Olha só que palavra. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, grandioso Pai, rendemos graças a Ti, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nos purifica, Senhor, nossa mente, nossos lábios, nossos olhos, nosso coração. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, com a iluminação do Teu Espírito, ó Pai, para que possamos compreender o que Tu queres conosco, que venhamos ter este entendimento através do Espírito Santo. Nos ilumine para o entendimento. Tome-nos em Tuas mãos, abençoe-nos. Revela, Senhor, o que Tu queres que venhamos ouvir de Tua parte nesta manhã. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amados, você já pediu a Deus que fizesse algo importante e sentiu-se desapontado diante da ação paulatinamente de Deus? Quando você esperava tudo de uma só vez, essa ação paulatina de Deus, você já sentiu desapontado com essa ação de Deus? O qual você esperava tudo de uma vez só, que ocorresse naquele momento. Você orou, você pediu e você esperava aquele momento. Não esperava essa ação paulatina de Deus. Da forma que Deus trabalha, no tempo dele. Você já sentiu desapontado assim por esse agir, esse mover de Deus, a forma que ele trabalha? É possível que você tenha um hábito não saudável e já pediu a Deus que o eliminasse, tirasse de você esse hábito que não lhe pertence, que não te faz bem, mas desanima quando não vê o progresso disso. Você está ali buscando ao Senhor para que o Senhor te livre desse hábito e você não vê um progresso nisso. Ou até mesmo como os israelitas. Se veja diante de ataques de adversários que parecem encontrar-se em sua destruição pessoal e profissional. Por que Deus não nos concede vitória imediata? São algumas perguntas, alguns questionamentos que isso bate a porta do coração de muitos servos de Deus. Israel, ele passou por isso. Nós, seres humanos, nós somos assim. Nós queremos as coisas imediatas, num estalar de dedos. Nós oramos, nós buscamos ao Senhor, nós pedimos a Deus que tire aquilo de nós, nós pedimos a Deus que Ele atua naquela causa, e a gente espera que venha aqui o resolver, o agir de Deus venha de uma forma, de uma vez só, uma forma imediata. E acontece que, às vezes, quando a gente não entende o agir de Deus, o tempo de Deus, nós nos desapontamos, nós desanimamos por não ver o progresso, não ver o resultado que você buscou a Deus, você orou ao Senhor naquele sentido, e
aparentemente nada ocorreu. E vem alguns desapontamentos, vem desânimo. Como Israel buscava o Senhor e vinha ataques dos inimigos, quantos não morriam? Nós somos assim. E aí então nós levantamos esses questionamentos, porque Deus não nos concede a vitória imediata. Glória a Deus por isso. Não há resposta simples. Essa passagem, o texto que nós lemos aqui, pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que seja multiplicada e possua a terra por herança. Israel tinha saído do Egito, da escravidão. É lançado algumas leis através de Moisés, que Deus usa Moisés. Leis sobre serviços de Deus, as bênçãos decorrentes sobre a obediência a Deus. As leis sobre a separação, se separar. Leis contra a idolatria. Israel estava sendo guiado, estava em uma jornada rumo a possuir uma terra por herança que o Senhor tinha dado. E não era no piscar de olhos. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, pouco a pouco lançarei diante de ti. A Canaã ela foi tomada, Israel foi tomando Canaã, porque Deus tinha dado a eles, foi um processo. Não foi da noite para o dia. Foi um processo as tomadas. Deus foi dando. As coisas foram acontecendo. Batalhas e batalhas, e as coisas foram acontecendo. A resposta não é simples sobre Deus não nos conceder a vitória imediata. Deus não dá a terra de Canaã imediatamente para o povo de Israel. E a questão não é Deus, a questão somos nós. Essa passagem nos oferece uma pista sobre a natureza da atividade de Deus, a atividade divina. Essa passagem, esse texto, ele nos dá uma pista sobre a natureza da atividade de Deus, atividade divina. Ele age de acordo com o próprio cronograma dele. Deus não age de forma dentro do nosso cronograma. Deus, ele age de acordo com o seu próprio cronograma. Não é o nosso calendário, é o calendário de Deus. Logo, dá-se uma pista para nós entendermos em que não é as coisas acontecerem que esteja tarde, esteja atrasado, adiantado. Não, as coisas acontecem no tempo de Deus. Aquele que ora, aquele que busca ao Senhor, tem que entender que ele tem que descansar no Senhor e seguir o cronograma de Deus. Não o seu cronograma, não o meu cronograma, mas o de Deus. A vontade divina, a vontade de Deus, é determinada de acordo do que é melhor para nós. Louvado seja Deus, porque Ele não nos dá as coisas imediatas. E Ele segue o cronograma dele. Por quê? Porque Ele tem o melhor para nós. Nem tudo que nós pedimos será o melhor para nós. Muitas vezes por isso que Ele não nos dá imediatamente, porque nós não estamos preparados para receber aquilo. O cronograma é do Senhor, não é o nosso. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Alguns ainda julgam que o Senhor está demorando a cumprir a promessa. A palavra do Senhor ainda continua dizendo: ao contrário, Ele é paciente convosco, Ele é paciente conosco, comigo, com você. Ele é paciente. Ou seja, o cronograma de Deus, o calendário de Deus, não é o mesmo que o nosso. Um dia, como 1000 anos, para Deus é a mesma coisa, como 1000 anos, um dia. E Ele não se demora como alguns pensam. Ele não age tardio.
em ouvir nossas orações e respondê-las, como alguns pensam. Pelo contrário, a palavra está dizendo ao contrário, ele é paciente para comigo e com você. Ora, logo, se a sua resposta, a sua vitória ainda não chegou, é porque está dentro do cronograma do Senhor e ele sabe qual é o melhor para você. E ele é paciente. O Senhor, ele trabalha para o nosso bem. O Senhor, ele age ao nosso favor. Só que nós precisamos entender que o agir de Deus é paulatinamente, é no tempo dele, para que tudo ocorra bem. Tudo que é rápido, tudo que é ligeiro, tudo que você... Irmãos, até em você se alimentar, você pega aquele prato e você come rapidamente, você vai ter um problema de dor de estômago depois. Até isso. Não é verdade? Então o Senhor, ele trabalha paulatinamente, porque ele sabe o que é melhor para mim e o melhor para você. Ele não te dá imediato, porque ele sabe que isso não seria bom para mim nem para você. O nosso cronograma não é o cronograma de Deus. E nós temos que entender que o Senhor tem o melhor para nós, que o tempo pertence a Ele. Ele não demora. Ele não é tardio. Ele nem se apressa. O tempo de Deus é um tempo perfeito, porque Ele quer o melhor para nós. E cumpre a promessa, não como alguns julgam ou não cumprir, como Pedro está dizendo aqui. Ele cumpre a promessa, só que no tempo dele. Um outro ponto, que ele é paciente para conosco. Nós somos ansiosos, nós questionamos a Deus e colocamos ele contra a parede. Senhor, eu sou fiel a ti, eu sou dizimista, eu busco a sua face, eu oro, eu leio a tua palavra, eu prego o teu evangelho, o Senhor não está me respondendo a oração. Olha como o Senhor é paciente. Nós começamos bem, oramos na presença de Deus e buscamos a face dele, seja feita a vontade, mas quando começa a apertar um pouquinho, né, o nosso cinto, nós começamos, mas Senhor, e aí? E agora, Senhor? Até que hora? Até quando? Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor lá em Pedro está dizendo assim, ele é paciente conosco. Ele trabalha ao nosso favor. Ele cumpre o seu propósito, a seu modo e em seu tempo. É isso que eu e você precisamos entender. As promessas de Deus ele vai cumprir. Se ele tem algo na sua vida, não se preocupe, vai se cumprir. Agora é preciso que eu e você venha entender que o cumprimento dessa promessa, o seu propósito é o modo dele, no tempo dele, não no nosso. E o que fazer? Anime-se o seu coração. Anime-se, alegre-se o seu coração na presença de Deus. Não questione, não busque entendimentos para nada, mas sim adore, louve, busque a face de Deus. Continue orando ao Senhor. Com coração alegre, sem importar o que venha acontecer, deixar de acontecer, se o tempo está atrasado, tardio ou não. O tempo não é nosso. As promessas de Deus sobre a sua vida, ela vai se cumprir, mas no modo e no tempo de Deus, não no meu e nem no seu tempo, mas no tempo de Deus ela irá se cumprir. E é preciso que nós venhamos ter paciência, confiar e descansar no Senhor. É o que precisamos fazer. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para você, o poder do pouco a pouco. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. De pouco a pouco, o Senhor vai cumprir a promessa sobre a tua vida. No tempo dele. Creia, descanse no Senhor. Que ele venha conceder o desejo do vosso coração, segundo a vontade dele. Que nós venhamos confiar no Senhor, descansar nele, crer nas promessas dele para a minha vida e sua vida, no tempo dele.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que as consolações, que o conforto do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.